Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico. Aqui é um estudo para a gente entender, cara. De Pedro até Constantine, né? Os protestantes colocaram essa mentira que foi Constantine que fundou a Igreja Católica. Aonde está na história, aonde está as provas, aonde está os documentos provando que Constantine fundou a igreja? Cadê o seu edi, edito de Constantine na história? Quando Constantine deu liberdade de culto em 313, já teve 32 papas. Quando Constantine deu liberdade de culto, mais para frente, quem oficializou foi o imperador Teodósio em 380. Então, de Pedro até o Papa Francisco são 266 papas. De Pedro até Constantine, 32 papas. Então, meu irmão, a Igreja Católica não é uma invenção de Constantine. Isso são esses protestantes que se apartou da fé, acreditou na pregação de Martinho Lutero, seguiu o fundamento de Martinho Lutero e colocou isso na cabeça do povo. Não tem documento nenhum provando na história que Constantino fundou a igreja. Por exemplo, se fosse Constantino tivesse fundado a igreja, não tinha esses 32 papas. Olha só que interessante. Quando Constantino ele oficializou, ou deu liberdade de culto, o rito de Milão, né? Já tinha 32 papas. Por que os protestantes colocou isso na cabeça das pessoas? Por quê? Para as pessoas não acreditarem na verdade, para as pessoas não ir para o caminho da verdade. Porque apostatou da fé, como vai dizer aqui, segundo Timóteo, Paulo já disse sobre isso. A segundo Timóteo 4, ó. Aqui, ó. 1 e 2. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido a espírito embusteiros, doutrina diabólica, ó, de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência, com o ferreiro da infâmia, ó. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé. Olha só. Inventando essa mentira. Porque Constantine, ele se converteu. Já tinha 32 papas quando ele se converteu. Desde Pedro até Constantine, 32 papas na história. Documento. Prova. História. Prova. Patrística. Prova. Então, essa invenção, meu irmão, cai quem quer. Essa mentira protestante. Essa farsa protestante. Porque eles se apostataram da fé. O que é se apostatar da fé? Se apartando da igreja. Inventando essas mentiras. Constantino que fundou a igreja católica. Não foi o Cristo. A igreja católica é uma igreja pagã. Constantino, quando se converteu, trouxe todo aquele paganismo para a igreja católica. Meu, se você for ver a história, foi cristalizado. Acabou o paganismo naquela época. O que os imperadores fizeram, a história, pode procurar a história, a patrística que eu tenho, que eu estudo também um pouco, a patrística, porque tem muitos hereges que distorcem a patrística, que quer tirar o contexto sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então, quem fundou a igreja foi Cristo. E quem edificou a igreja foi Pedro e esses 32 papas. E até o Papa Francisco, que estão edificando a igreja ainda. E os apóstolos. Os bispos são os sucessores. Né? Papa Francisco, sucessor de Pedro. Por que isso acontece? Por quê? Porque eles querem que você não conheça a verdade. A verdade está com o protestantismo. Tá mesmo? Que veio nos 16 séculos de atraso? Em 1700?
Olha só que interessante, cara. Por que isso acontece, ó? Para o caminho da verdade ser caluniado. Pedro, ó. Segundo Pedro 1 ao 3. Assim como houve entre os povos falsos profetas, ó. Assim também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Ele, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos seguirão nas suas desordens. E serão desse modo o caminho, a causa do caminho da verdade se caluniado. Ouvido por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça, e a sua ruína não dorme. Só você estudar os 3 séculos, você vai entender como foi pregado, como foi anunciado. Os 3 primeiros séculos ali já declara qual é a verdadeira igreja. Quem são pessoas confiadas? Quem é o fundador? Cristo. E os papas que estão edificando, porque tem a chave de enviar o respaldo todo bíblico, com a tradição, mistério e escritura. Quando Constantino ele se converteu, já tinha passado sobre esse fundamento dos apóstolos 32 papas. Ele fez só uma coisa: deu liberdade de culto. E o imperador Teodósio, em 380, acho que é 43 anos depois da morte de Constantino, ele oficializou a Igreja Católica Apostólica Romana. Que o imperador oficializou. Não só por isso, só porque ele oficializou, ele não fundou, não. Olha só que interessante, cara. Pra gente entender, cara, mentira protestante que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Criaram uma mentira fora da realidade contra a Igreja Católica. E só dá uma olhada na história nos 3 primeiros séculos. Olha só, olha o estudo que eu estou fazendo, cara. A igreja tem uma série de interruptura de papas. De Pedro até o atual, que é o Papa Francisco, 266 papas, né? De Pedro até Constantino, 32 papas. Então, se Constantino fundou uma igreja, como ficam os 32 papas antes dele? Onde estão as provas que Constantino fundou a igreja? Onde estão os documentos da história, né? Onde está o edito do imperador Constantino? O que Constantino fez foi dar liberdade de culto para os cristãos através do edito de Milão em 303. Olha só, nós temos documentação. Por isso que Rodrigo Silva se levanta, por isso que esses doutores se levantam, joga essa farsa, essa malícia. Você pode catar qualquer vídeo, por exemplo, quem fundou a Igreja Católica? Eles vão falar que foi Constantino. Porque essa é a farsa protestante, porque eles se apostataram da fé. Que fé? Fundamento dos apóstolos. Que vem do magistério, que é o colono sustentáculo da verdade. Sobre ti, Pedro, de minha igreja. A minha igreja. Que vai seguir. Não a minhas igreja, não. Segundo Coríntios 4, irão pregar Jesus diferente. Como vão pregar outros Jesus diferentes? Porque se apostataram da fé, que vão dar ouvido a outro espírito. Segundo Timóteo 3, segundo Timóteo 4, 1 e 2. Espírito embusteiro. Doutrinas diabólicas. Tipo desse gênero. Então, aqui já é um pouquinho da história para você ir buscar a história. Para você entender como surgiu a verdadeira única igreja católica apostólica romana. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Sempre vigie.